há relações que começam no pior, não é? Isso é engraçado. Mas ias dar o exemplo prático? Sim. Portanto, uma das alterações que nós fizemos foi... Nós estávamos a ter muitos matches, mas muito poucos deles estavam a ter mais do que 5 mensagens, que era o que nós considerávamos um match positivo. Ou seja, depois deles terem um match, trocavam algumas mensagens entre eles, mas não acontecia mais nada. Não chegavam às 5, que era o que nós considerávamos um match ativo. Portanto, isso era um dos melhores indicadores que nós víamos em termos de impacto de retenção. Portanto, ou seja, o fogo apagava-se. Exato. Não sei, se calhar a primeira mensagem é dá-me o teu número, está aqui, está feito. E tem a ver com isso, ou seja, o meu objetivo aí era, se conseguirmos aumentar o número de mensagens trocadas, vamos conseguir aumentar a retenção, vamos conseguir aumentar a monetização, etc. E portanto, uma das ideias que nós colocámos em prática e que testámos foi, e se nós começarmos a dar dicas às pessoas de como começar a conversa? Bem-vindos a mais um Bitalk, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, o nosso convidado de hoje, quem é? Bom, hoje temos connosco o João Duarte. Dizem que o futebol une o povo, parece que é verdade. Acho que até toda a gente agora ficou contente, vem para cá o final da Liga dos Campeões. Toda a gente sentiu a emoção da lesão do Cristiano Ronaldo naquele jogo decisivo, não é? Que a gente todos vimos. E também o gol do Éder. Aliás, o futebol é um statement português e do mundo, e tudo o que gira à sua volta tem um grande impacto. Por isso é que uma aplicação como a Kiss My Score faz todo o sentido. Uhum. E hoje vamos conhecer o gênio por dentro da lâmpada que é precisamente o João Duarte. João, olha, obrigado por teres vindo. Antes de falarmos um bocadinho da Kiss My Score, se calhar queria falar do teu percurso. Uhum. Portanto, tu estás no ISCTE, mas fizeste um estágio na Uniplaces. Certo. É verdade? Como é que isso correu e curioso porque é que tu decidiste ir fazer um estágio numa startup? Na altura, Uniplaces era uma startup que estava a começar, não é? Isto foi em 2013? 2013, sim. Ou seja, eu estava no meu segundo ano da licenciatura, estava a meio da licenciatura, e essa oportunidade surgiu porque a Uniplaces fez um concurso no ISCTE. Sinceramente já nem me lembro qual era o desafio ao certo. Sei que a minha equipa ganhou e a oportunidade que tivemos foi de ir apresentar a ideia à Uniplaces e de passar um dia com eles. Isso foi o meu primeiro contacto com uma startup. Que tipo de concurso é que era? Ou seja, como é que conseguimos mais landlords, como é que conseguimos mais senhorios na nossa plataforma. Uma forma de comunicarmos com eles, de modo a conseguirmos ter mais casas na nossa plataforma. Isto era uma fase muito inicial da Uniplaces, eram 5, 6 pessoas na altura, portanto tinham a ideia, estavam a construir o produto, queriam popular o portal com mais casas. Queriam ajudas para novas estratégias, não é? Exato. E eu acho que era também muito para fazer um bocadinho, para sentirem o talento que havia e eles estavam prestes a recrutar e portanto era uma forma também de entrarem nas faculdades e de perceberem quem é que eram as pessoas com quem eles queriam trabalhar. E portanto passámos esse dia na Uniplaces e eu depois desse dia pensei, eu quero trabalhar aqui. Ou seja... Tu lembras do sentimento que tiveste, das impressões? Sim, foi uma energia como eu nunca tinha sentido, ou seja, eu nunca tinha visto ninguém a acreditar tanto numa coisa. Que ainda não era nada, não é? Exato, que era um PowerPoint, era pouco mais do que um PowerPoint, e a dizê-lo de forma tão óbvia e tão clara. E isso para mim foi uma prova de confiança, e apeteceu-me seguir aquelas pessoas. Eu quero fazer parte do que está a acontecer aqui, eu quero que seja, porque traz-me uma energia muito boa. E portanto no final desse dia, eu gostei tanto que passado 2 ou 3 dias mandei um e-mail ao Miguel e perguntei se podia fazer lá o meu estágio de verão, e passei 2 meses na Uniplaces, fazer um bocadinho de tudo, como é normal numa startup, mas foi de tal maneira positivo para mim que eu cheguei ao final do estágio, cheguei a ponderar não acabar o curso e ficar lá a trabalhar. Em que medida é que influenciou isso depois do teu percurso? Tens ideia? Já pensaste sobre isso? Porque na verdade tu és uma pessoa muito competitiva, não é? E gostas da competição.
Se calhar a razão por que iniciaste esse desafio para a Uniplaces era uma competição, na verdade, entre vários alunos, não é? Mas tu não tinhas ideia do que era uma startup. Provavelmente isso depois teve uma grande influência tua, porque, como disseste, foste para a Uniplaces e percebeste aquela energia toda que estava ali. Isso deve ter influenciado muito as tuas próximas escolhas na vida, não? Sim, por acaso é algo que eu nunca, ainda não racionalizei, olhando para trás, o impacto que a experiência teve em mim, mas o que me vem à cabeça é perceber que tu, se acreditas de facto numa ideia, consegues levar para a frente. E acho que foi ter passado ali aqueles 2 meses e depois perceber a evolução que eles tiveram nos anos seguintes, e olhar para todos os problemas que nós tínhamos e que falámos naqueles 2 meses e que não fazíamos ideia de qual é que era a solução, e perceber que ano após ano eles foram encontrando solução para esses problemas e que, portanto, não precisamos de resolver tudo no primeiro dia, mas que, se formos persistentes, vamos encontrar a solução para os nossos desafios. Por acaso, isso é engraçado, estás a falar, porque às vezes as pessoas, quando estão a começar empresas e startups, negócios, querem resolver tudo no primeiro dia, não é? Portanto, quando preparam o deck, quando preparam a estratégia, já está tudo planeado para até daqui a 3 ou 4 anos. Sim, mas na verdade também os investidores exigem um bocado isso, não é? É verdade. Ou seja, começam a colocar uma data de questões que ainda ninguém se lembrou, e às vezes já são questões que têm a ver com gestão de risco e etc. Portanto, muito complexas. Mas e que a startup não está preparada para responder, porque de facto ainda não se confrontou com esses problemas. E a questão que me leva é: os founders são obrigados a responder e depois são obrigados a dar respostas, e todos nós sabemos, já fizemos vários negócios, as coisas depois mudam, não é? E portanto aquelas respostas, quanto valor é que elas têm? Eu acho que vocês podem falar melhor do que eu nesse aspecto, mas eu acho que, acima de tudo, o que os investidores pretendem é perceber um bocadinho qual é, quanto tempo é que aquela pessoa já parou para pensar naquilo e naquele desafio, e se for inesperado, qual é o raciocínio que está por trás que a leva a responder à questão. Mas todos nós percebemos que muitos desses raciocínios e dessas questões e das respectivas respostas não passam de uma folha de Excel, não é? Portanto, ou seja, valem tanto e têm tanta aderência à realidade como tem uma folha de Excel. Portanto, certo. E nós sabemos que o Excel aguenta tudo. Funciona para tudo, não é? Para qualquer solução. Mas eu acho que o mais importante aí, e o que eu estava a falar em termos dos desafios, é mais do que ter uma resposta para todos, é não nos sentirmos completamente frustrados se não o tivermos. E portanto pensar, ok, o que é que eu preciso responder hoje, e para isso eu tenho que ter uma solução, mas se calhar não preciso estar a responder o que eu vou ter que responder daqui a uma semana, porque vou ter tempo, vou ganhar mais contexto. Sim, se calhar nesse momento o mais importante é tentar perceber porque é que essa questão é colocada. Ou seja, qual é a preocupação do outro lado, não é? Claro. Se é um investidor, ou seja, ou outra pessoa qualquer, porque é que está a colocar aquela questão, ou seja, qual é a dificuldade que está a prever e porque é que lhe está a dar importância, não é? Porque isso, se calhar, lá está, um diagnóstico bem feito é meio caminho para a cura, não é? Claro. E depois eu acho que existe aí, ou eu já vi também outros founders com 2 tipos de resposta. Ou existe sempre esta possibilidade, que é respondermos o que nós achamos que o investidor quer ouvir, ou respondermos aquilo que sentimos. E algo que eu reparei e cometi esse erro algumas vezes no início foi que, ao responder o que o investidor quer ouvir, que mais tarde isso depois vai jogar contra mim. Ou seja, porque eu não vou fazer aquilo necessariamente, não é? Porque não sinto que é verdade, mas é o que o investidor quer. Portanto, mesmo que eu force um bocadinho no início, isso depois mais tarde vai... Ou seja, na prática dizes que a pessoa começa a sentir que está a prostituir a ideia, não é? Exato. Yeah. Portanto, E ainda podes cair no erro de estar a dizer uma coisa que achas que é o que o investidor quer, e o investidor se calhar nem quer isso, não é? Claro, exato. E portanto aí é que estás ou topa claramente a falsidade da resposta, não é? Exato. Exato. Ou é notória a falsidade. Vai perceber a base. Pois, interessante. Mas depois tu deste um salto engraçado, que foi quando acabaste o curso no ISCTE, não foste para uma startup, foste para uma Microsoft. Exato. Portanto, porquê que isso aconteceu? Pensaste, isto tem que ganhar experiência numa empresa grande. Qual foi a lógica? Foi um bocadinho circunstância do contexto, ou seja, eu sempre vivi um bocadinho fascinado com a Apple, com a Microsoft, com a Google, ou seja, com as grandes tecnológicas, muito porque durante a minha adolescência eram as empresas de que se falava, e portanto eu tinha de alguma forma que viver pelo menos essa experiência.
E quando acabo o mestrado, ou quando vou começar a tese de mestrado, eu tinha um ano que ia conjugar o trabalho com a tese, e surgiu a oportunidade da Microsoft e eu não consegui dizer que não. Ou seja, eu pensei, eu sei que provavelmente não vai ser isto que eu quero, mas ao mesmo tempo é uma experiência que eu mais cedo ou mais tarde vou querer na minha vida, e por que não fazê-lo já agora. Uma oportunidade, não é? Exato. Surgiu a oportunidade e decidi aproveitar e entrar. Estiveste lá quanto tempo? Estive lá um ano. Um ano. Os primeiros 3 meses foram super interessantes, ou seja, porque foi um choque, tudo é novo. Há processos para tudo, há softwares para tudo, há métricas para tudo, ou seja, existe uma máquina gigante montada para que tudo corra bem, e portanto os primeiros 3 meses foi essa aprendizagem, e acho que o meu gozo nesses 3 meses foi exatamente tentar entrar nesse esquema e jogar o jogo deles, digamos assim. Mas depois os 6 meses, o resto do tempo, foi muito o perceber que as minhas métricas, aquilo que eu tinha que atingir, que acontecia mesmo quase que eu não trabalhasse. E que tudo... Essa é uma boa, essa é muito boa. Mas foi mesmo, eu acho que este foi o ponto crucial. Qual é a explicação que tens para isso? A máquina é demasiado grande e lá está, cada pessoa, e especialmente quando entramos, não é? É apenas um pequeno parafuso, e mesmo que o parafuso não esteja super bem apertado, a máquina vai continuar a funcionar pelo menos durante um tempo. E eu acho que isso foi o tipping point para mim, e a razão de eu ter saído foi exatamente isso, foi eu perceber que, e admito que nos últimos 2 meses, um mês, que o meu foco estava em terminar a tese, eu estava a fazer os primeiros testes com o Kiss My Score na altura, e que portanto esforcei-me muito menos do que eu achava que era o devido, e mesmo assim eu superei os meus objetivos. E estamos a falar, eu estava na área de vendas, estamos a falar de milhões em termos de revenue, e essa realização ou seja, eu não estou a fazer a diferença de maneira nenhuma. Eu chegava a casa e pensava, que valor acrescentado é que eu trouxe para as pessoas com quem eu estive, que valor acrescentado é que eu trouxe para a empresa onde eu trabalho, e não encontrava... Sentiste-te frustrado, não é? Uhum. Acho que é a palavra, foi sentir-me frustrado, e para além disso, sempre que tentava ir um bocadinho além daquilo que eram as minhas funções, esbarrava um bocadinho nas paredes do que é uma empresa daquela dimensão, em que tem uma pessoa para cada microtask. Repara, de facto, nós ocupamos tanto tempo da nossa vida com o trabalho, não é? Uhum. Que quando nos sentimos frustrados com o trabalho, estamos a ficar frustrados com a vida, não é? Totalmente. Portanto, é um desperdício gigantesco desperdiçarmos tanto tempo da nossa vida com algo que depois não traz nada, não traz valor nenhum. Uhum. Acho que há muita gente que sente isso e talvez depois não tenha a coragem de dar o passo seguinte, que é procurar uma alternativa, não é? Sim, eu estou totalmente de acordo. Ou seja, eu percebi que o trabalho era 70%, 80% da minha vida, e que eu chegar todos os dias a casa frustrado impactava também os outros 20%. E portanto eu tinha 2 opções: ou continuava na Microsoft e acho que conseguia ir subindo lá dentro, mas era o caminho confortável, ou então eu procurava algo que me desse mais gozo pessoal, e foi uma questão de gozo, foi Saltaste para a frigideira. Saltar um bocadinho para o escuro, exato. Mas como é que tu achas que estas empresas podem mudar essa lógica, né? Portanto, é que são empresas grandes. Eu estava aqui a pensar, isso inclusive depois chega a acontecer para startups, aquelas startups que já estão em growth, que contratam muitas pessoas novas entram, pá, e depois às tantas tens ali uma equipa de, sei lá, 50 ou 100 vendedores, e começa a acontecer a mesma coisa, né? Cada um começa a ser quase um parafuso. É um desafio, é um desafio muito grande. Eu acho que acima de tudo é dando mais poder a pequenas equipas, e acho que ouve-se muito. Pequenas tribos dentro da... Pois, faz sentido, estás a perceber. É o segredo de ter uma empresa grande, continuar a ser pequena. Continuar a ser pequena. Continuar a ser pequena em termos de funcionamento. Isso é muito difícil de fazer, sim, sem dúvida. E diz-se muito mas é agora essencial. Que
porque é muito difícil, ou seja, uma equipa só é gerível se for uma equipa, ou só é considerada uma equipa se tiver menos do que 5 pessoas. E eu acho que é muito essa a lógica, é conseguirmos ter esses pequenos clusters dentro da empresa e cada um deles ter os seus objetivos específicos e ter autonomia de alguma forma para conseguir chegar a esses objetivos. Sim, essa parte da autonomia acho que é um ponto importante, porque numa empresa grande a autonomia começa-se a desvanecer um pouco no meio dos processos todos, não é? É porque existe existe até aquela altura um processo que resultava e porque é que não vou perpetuar este processo, porque eu vou estar a gastar energia a testar novos. Mas o que vemos é que se isso não acontecer, não é? Que mais cedo ou mais tarde essa empresa é ultrapassada, ou seja, que o que funciona muito bem hoje não vai funcionar muito bem daqui a 10 anos e que, portanto, para além de facto, temos que otimizar o que funciona bem e fazer all-in no que funciona bem, temos que reservar uma parte dos nossos investimentos, das nossas energias em tentar melhorar isso que já funciona bem. E procurar coisas novas. Tentar melhorar ou desromper? Porque, vamos lá ver, todas as grandes empresas dão-se muito bem com melhoria, não é? Todos têm processos de melhoria contínua, etc. Demoram muito tempo. E de facto melhoram, a verdade é que melhoram, não é? Portanto, por isso é que tu chegaste à Microsoft e viste que havia processos para tudo, que as coisas funcionavam, até funcionavam sem ti, não é? Portanto, estava tudo na meia. Perfeito. Nem sei para que é que me contrataram, não é? Agora, tenho esse sentimento. e isso acontece com muitas empresas, ou seja, elas de facto conseguem melhorar, mas dão-se muito mal com mudanças bruscas. Não é? Portanto, eles lidam bem com melhoria, mas lidam mal com mudança. E se calhar o segredo está aí, não é? Como é que é possível pensar, não é? Injetar mudança nas grandes organizações, não é? Portanto, injetar mudança quase que por vezes disruptiva, não é? Mas, provavelmente tem que ser feita por setores, tem que ser feita em várias áreas, não é? Normalmente acontece após uma catástrofe. Uma pandemia, por exemplo. Ou uma pandemia, mas eu estava a falar mesmo de uma catástrofe na empresa, portanto, empresas quando vão praticamente à falência e são obrigadas a reestruturar e a repensar, tudo, não é? Sim, por exemplo, porque surgiu um competidor ágil, muito mais rápido e pequeno, que de repente começou a se abarcar o mercado todo, não é? Portanto, eles são obrigados a mudar de produto, a mudar de estratégia. Tens o exemplo da Nokia, foi exatamente, eles ainda existem, né? Sim, mas a Nokia não conseguiu lá está. Pois, não conseguiu, mas após a catástrofe eles agora estão num negócio diferente, né? Sim. E continua a tentar, não é? Continua a tentar, né? Reinventar-se. Mas depois tens outros, como a Blockbuster, que foi mesmo busted. Depois tens exemplos também bons, como a IBM, que sendo uma das maiores empresas, A IBM é incrível. era mesmo a maior empresa do mundo na área da IT, não é? Tecnologias, conseguiu reinventar-se completamente. Várias vezes, eu diria, né? Várias vezes. Portanto, de uma empresa que vendia máquinas, não é? Aliás, é o nome da empresa, não é? Portanto, mesmo Business Machines. Consegue deixar o hardware Largou completamente o hardware e só está em serviços. Portanto, eu acho que foi uma mudança gigantesca que permitiu manter uma grande parte da liderança, não a liderança que tinha na altura tão dominante, mas continua a ser uma empresa líder no mercado, não é? Portanto, sim, eu acho que há bons exemplos também, não é? Claro. Mas eu acho que é um dos principais desafios das grandes empresas neste momento, é exatamente esse repensar o que estão a fazer e não a melhoria incremental, não é? Ou seja, e é muito difícil fazer isso estando lá dentro e tendo os hábitos, as práticas que são isso que está a dar. Mas a verdade é que tudo aponta para a melhoria incremental, já reparaste? Todas as certificações de qualidade, etc., pressupõem a melhoria incremental, não é? E nunca repensar, e não é? nunca repensar um negócio. Mas também não pode o mercado todo funcionar em disrupção, não é? Não podemos estar todos sempre a desromper tudo. Sim, por isso é que eu acho mas que apetece. Às vezes apetece, eu sei. Mas também existe muito esta lógica em startups e quando as pessoas às vezes estão a criar negócios. Portanto, nós gostamos muito de falar de diferença entre startups e negócios. E se é verdade que uma startup normalmente tem que trazer algo disruptivo, os negócios não têm necessariamente que ser disruptivos, não é? Há negócios bons, se calhar com uma melhoria incremental ganham espaço em mercado e podem ter um bom negócio. Portanto, a disrupção é... Eu acho que vai ter os dias contados, não é? Mas pode ser esse o propósito, pode ser um caminho, não é? Exato, pode ser um caminho. A minha lógica, ou a lógica que eu acho que essas, especialmente quando falamos destas empresas que deve ser aplicada, é tentar o 80-20, ou seja, fazer 80% do que funciona muito bem e aplicar os 20% em repensar e arriscar. O que é difícil, porque tu, como sabes que aqueles 80 funcionam bem, tens a tendência a puxar os 20 também
para fazer, para fazer mais daquilo que tu sabes que funciona. E as pessoas são medidas por KPIs e os KPIs são aqueles 80% e, portanto, toda a motivação está naquelas 80%, não é? É difícil fazer essa transição. Sem dúvida. Mas pronto, é interessante saber que existem exemplos de empresas grandes que conseguem desromper, claro. E é sem dúvida interessante estudar isso. Mas então tu saíste da Microsoft depois e foste para a Build Up Labs? Build Up Labs, sim. Toda a gente sabe o que é a Microsoft, mas podes explicar um bocadinho o que é a Build Up Labs? Ou seja, o Build Up Labs é um venture builder. Basicamente o conceito deles é começar a testar uma série de ideias, recolher métricas e evidências de product market fit e de aceitação do mercado nessas ideias, perceber até que ponto é que essas ideias podem tornar-se um negócio, criar uma equipa à volta das ideias que passam esse teste, e depois ajudar essas startups ou equipas a recolher investimento para se tornar uma startup independente. Não é? Independente. Ou seja, eu juntei-me ao Build Up Labs já com o objetivo ou já com o Kiss My Score de alguma forma em mente. Que é, eu enquanto estava na Microsoft, fiz o meu primeiro teste com o Kiss My Score, juntei 2 amigos que sabiam programar, e juntos fizemos o primeiro projeto para o Euro 2016. Correu bastante bem e então eu sabia que queria começar o Kiss My Score. A verdade é que eu não fazia ideia como comunicar uma app, não fazia ideia como crescer uma comunidade numa app, não fazia ideia como ganhar dinheiro com uma app, e então o Build Up Labs surge exatamente como uma oportunidade para mim, e porque eles tinham vários produtos digitais, sendo um deles uma app, surgiu como uma oportunidade para mim de aprender isso, e portanto... Mas tu estavas à procura especificamente de algo na área de empreendedorismo? Ou... Eu estava à procura de algo na área de mobile, ou seja... Okay. Eu queria aprender o que necessitava para eu conseguir lançar. Então estavas sempre ali com o bichinho da Kiss My Score, que já vamos falar a seguir, exato. Mas que é mobile, e portanto querias, no fundo, ganhar experiência. Exato. Fazer um curso, mas onde te pagassem, não é? De alguma forma. Ou seja, no fundo eu queria aprender, mas queria contribuir para outros projetos. E depois lá está, como já tinha tido a experiência da Uniplaces, percebi que a energia que se vive nesses ambientes de startups que é super positiva e que é um ambiente do qual eu gosto, e, portanto foi juntar o útil ao agradável e disse que sim à primeira. Pois, tem ambientes positivos, também tem momentos negativos, né? Startups já sabemos como é que é. Então, mas o que é que tu foste fazer na Build Up Labs exatamente? Foi ajudar a equipa que lá estava a trabalhar nas várias apps, que eles tinham uma app deles, não é? Ou seja, eles tinham 3 projetos quando eu entrei. 2 deles eram apps, um deles era um SaaS, e eu fui como growth hacker desses 3 projetos. Ou seja, tinha a chance de trabalhar em 3 projetos. O que é um growth hacker? Em termos de... É marketing digital, mas muito focado em termos de crescimento, ok? Portanto, aquisição de utilizadores. Aquisição de utilizadores, criar... ciclos virais de crescimento da aplicação, descobrir quais é que são os melhores canais, trabalhar também, e aqui é a diferença entre digital marketing e growth hacker, é trabalhar também o produto e otimizá-lo para que este crescimento viral aconteça mais frequentemente e que seja... Tu consegues dar um exemplo prático exatamente disso que estás a falar? De como é que trabalhas a app? Porque no fundo estás a dizer existem coisas que nós conseguimos perceber na funcionalidade do produto que, se forem mudadas, nós conseguimos aumentar, seja engagement, seja aquisição, seja que as pessoas gastem mais dinheiro naquilo que nós queremos que gastem, claro. Ou que tenham melhor satisfação no produto. Claro. Sim, consigo dar um exemplo básico que é uma das apps do Build Up Labs na altura, era o Fuck, Marry, Kill. Ainda é um projeto do Build Up Labs, que é uma app de dating. Uma app de? Dating. Ok. Portanto, um Tinder. Sim, uma espécie de Tinder, sendo que vai pegar no conceito do Fuck, Marry, Kill, que é um jogo popular jogado nos Estados Unidos. Fuck, Marry, Kill? Fuck, Marry, Kill. Entre amigos, normalmente, ou o jogo base funciona assim, entre amigos, dizem 3 celebridades e depois cada um deles tem que dizer qual é que escolheria para Fuck, Marry ou Kill. Ok. Certo. Muito depois, bom.
isto foi transcrito. Mas depois vai sair com a celebridade? Tem um date com a celebridade? Não, ou seja, Pá, isso é que era. não está garantido, não faz parte do PEC. E eles transformaram isto para a realidade, ou seja, eu inscrevo na aplicação e automaticamente entro neste rol de pessoas que saem a outras pessoas e, portanto, enquanto utilizador eu vejo 3 perfis e tenho que escolher qual é que fuck, marry ou kill, em sentido figurativo, claro. Se a pessoa votar o mesmo que eu voto, então dá-se um match e abre-se uma conversa e podemos começar. Se ambos escolherem kill, abre-se a conversa. Exato. Let's kill each other. Há relações que começam no pior, não é? Isso é engraçado. Mas ias dar o exemplo prático? Sim. Portanto, uma das alterações que nós fizemos foi... Nós estávamos a ter muitos matches, mas muito poucos deles estavam a ter mais do que 5 mensagens, que era o que nós considerávamos um match positivo. Ou seja, depois deles terem um match, trocavam algumas mensagens entre eles, mas não acontecia mais nada. Não chegavam às 5, que era o que nós considerávamos um match ativo. E portanto isso era um dos melhores indicadores que nós víamos em termos de impacto de retenção. Portanto, Ou seja, o fogo apagava-se. Exato. Não sei, se calhar a primeira mensagem é dá-me o teu número, está aqui, está feito. E tem a ver com isso, ou seja, o meu objetivo aí era, se conseguirmos aumentar o número de mensagens trocadas, vamos conseguir aumentar a retenção, vamos conseguir aumentar a monetização, etc. E portanto uma das ideias que nós colocámos em prática e que testámos foi, e se nós começarmos a dar dicas às pessoas de como começar a conversa? E portanto lá está uma feature de produto que aumentou bastante a nossa retenção, porque depois as pessoas já não começavam com o típico ei, oi, olá, que não dá em nada na maior parte dos casos, mas começavam com o tempo. Com uma piada. Normalmente era uma piada, era uma piada com comédia. E portanto, depois... a formação de engate, digamos. Exato. Okay. E isto teve um impacto gigante em termos de retenção, que foi que começamos a ter muito mais conversas com mais de 5 mensagens. Mas como é que vocês chegaram à conclusão que isso podia ser um fator interessante? Ou seja, ou seja, testámos várias coisas. Okay. Brainstorming de ideias, né? Benchmark também. E descobrimos uma app. Portanto, em termos de metodologia, de metodologia, vocês disseram, estamos a ter pouca atração, não é? As pessoas desistem rapidamente da aplicação. Uhum. Portanto, como é que a gente vamos conseguir aumentar, diremos assim, essa retenção, não é? Uhum. Então, identificaram um conjunto de ações que podiam ser feitas, não é? Uhum. Ou seja, tentamos diagnosticar o problema e perceber, ou diagnosticar onde é que estava o potencial e perceber qual era o aspecto do jogo, da experiência, que podia conduzir a maior retenção. E percebemos Como é que vocês faziam isso? Olhando para os dados. Uhum. Ou seja, percebemos rapidamente que todos os matches que tinham mais do que 10 mensagens tinham uma consequência nesses utilizadores em termos de retenção, que aumentava a retenção comparativamente com as pessoas que tinham matches que tinham menos do que 5 então, mensagens. no caso concreto, perceberam que o tipo de mensagens que se trocam no início são essenciais para a continuidade ou não da conversa, é isso? Sim, ou seja, percebemos que um match positivo vai levar a maior retenção. Depois a nossa questão é como é que conseguimos tornar de facto este match positivo, ou seja, como é que conseguimos que exista aqui mais conversa do que 5 mensagens. E aí experimentámos várias coisas, fomos perceber também em termos das apps de dating que existiam. O que é que experimentaram que não funcionou? Nós experimentámos ou seja, coisas como pôr mais imagens das pessoas, obrigar as pessoas a pôr mais imagens, obrigar as pessoas a responder nas primeiras 24 horas, e tudo isto foi um bocadinho ao lado. Okay. Ou seja, não mexeu a agulha. Ok. E depois vimos, lá está, uma das ideias que saiu em brainstorming foi, se ajudássemos as pessoas a começar a conversa? E testámos e teve um impacto imediato. Interessante. É super engraçado. Ok, então, e portanto, nessa tua experiência, ganhaste o gosto, e o que é que te fez decidir, qual foi o trigger que te deu na tua cabeça para dizer, agora está na altura, porque aqui Smile Score já tinhas feito várias coisas, né? Tentado na tua cabeça já há alguns anos nessa altura, suponho. Qual foi o trigger que te disse, é isto que eu quero começar agora? Sim, ou seja, eu acho que mais uma vez foi uma combinação de triggers. Um deles foi eu perceber que tive uma evolução muito rápida nesse ano, mas que estava a chegar a uma altura em que se eu continuasse a fazer exatamente o mesmo ia estagnar de alguma forma.
Outro deles foi... Porque tiveste 2 anos a fazer isso, não foi? tive um ano. Um ano. Mas foi pareceram foi 2. super intenso. Pareceram Foi 2. super intenso. E acho que aprendi imenso e percebi, ok, eu neste momento vou ter um crescimento muito mais gradual e muito mais lento e preciso sair já estava a entrar na zona de conforto, digamos assim. E outro dos aspectos foi ter sido abordado por uma aplicação que tinha a ver com futebol, para ser recrutado por eles. E eu participei. Uma startup? Uma aplicação que estava a começar, né? Uma startup, E aí sim. pensaste, se calhar vou perder o meu momento, não é? E aí Vou pensei, perder a assim, oportunidade. Foi duas coisas. Foi, por um lado, eu queria aceitar, mas por outro eu acredito muito nesta ideia, quero trabalhar em futebol, mas eu tenho uma ideia em que acredito mais. E, portanto, se eu vou gastar o meu esforço, se eu vou gastar a minha energia nisto, porque é que não avanço eu com a minha? É o timing certo. Tenho já algumas métricas para começar, e, portanto, decidi começar. Então, mais ou menos nessa semana, informei o Build Up Labs que ia sair, e ao mesmo tempo, na mesma altura, informei que ia começar o Kiss My Score. Eles acharam o projeto com potencial e decidiram... Não sais nada, vais mas é para aquela mesa ali ao lado e ficas aqui. Exato, foi mais ou menos assim a conversa, e decidi, e a proposta deles foi impossível de não aceitar, porque era a equipa com quem eu já estava a trabalhar, que me ia ajudar nos primeiros meses a desenvolver o meu produto. Portanto, eu já os conhecia a maneira, a forma de trabalhar, melhor do que estar eu a recrutar no início, foi ter a ajuda deles. Interessante. E portanto, uma coisa que eu acho engraçada é tu falaste que o futebol é uma coisa que tu gostas muito. Uhum. Né? Qual é que tu achas que é a importância para os empreendedores, portanto, agora falando posterior, de estar realmente a fazer uma coisa que tu gostas? Ou seja, eu sei que é importante, acho que toda a gente sabe e ouve que é importante, mas ter assim um testemunho real de quão importante é tu estares a fazer aquilo que tu gostas, porque na verdade vais ter tantos obstáculos, vai-te apetecer desistir algumas vezes. Uhum. Mas estás a fazer o que gostas, dá um boost extra, não é? Sem dúvida, ou seja, eu acho que é extremamente importante, quer em termos de motivação, que é, eu não me farto de futebol, e portanto, todos os dias viver futebol para mim é o melhor que eu posso ter, estar com pessoas e fazer negócio com Portanto, pessoas. sofreste durante a pandemia, futebol. quando eles... Foi impossível de aguentar. E por outro lado, eu acho que é muito importante também para o negócio. Porquê? Porque o facto de estarmos a fazer uma coisa que nós gostamos e que já gostávamos, dá-nos um contexto desse ecossistema, dá-nos um contexto da experiência do utilizador nessa área, que se calhar uma pessoa que não gosta especialmente de futebol não vai ter. Ou seja, eu já tenho muitas horas de futebol, já tenho muitas horas de fã de futebol, e acho que isso de alguma forma também é algo que acrescenta depois no projeto. No fundo, tu estás a fazer um produto para pessoas como tu. Foi exatamente assim que começou, ou seja, eu joguei este jogo, o Kiss My Score nasce de um jogo que eu jogava no Excel. Então, explica lá o que é o Kiss My Score. Sim, o Kiss My Score é uma aplicação de palpites de futebol entre amigos, ou seja, o utilizador entra na aplicação, pode criar uma liga com os seus amigos, definir o prémio que quiser com eles, seja um jantar, uma imperial ao final da semana. Depois o objetivo é competirem a tentar acertar os resultados de futebol. E esta é a base e como começa o Kiss My Score. Claro que depois disto nós fomos acrescentando funcionalidades e, portanto, neste momento funciona também como um live score, ou seja, eu posso seguir os resultados lá em tempo real, receber as notificações dos golos, ver quem é que está a jogar melhor, quem é que está a jogar pior, e ao mesmo tempo integra... Só não podes ver o jogo, não é? Não podes ver o jogo, ainda. Mas é bom para estar ali no WhatsApp a mandar mensagem aos teus amigos com quem fizeste... Funciona também, ou seja, tem também essa parte. Tem mensagens? Tem mensagens. Ok, então não precisas de ir ao WhatsApp, fazes diretamente na app. Exato. Né? Mas é sempre só entre amigos ou também há sem ser com amigos? Também há sem ser com amigos, ou seja, o propósito é ser com qual é a amigos. dimensão? No fundo são comunidades, não é? Comunidades que se criam e que aderem, e através da aplicação, utilizam a aplicação para interagir com o futebol. Exatamente. Ou seja, o palpite acaba por ser só um trigger de conversa, não é? Ou seja, é fim de semana, existem 10 jogos neste fim de semana.
Portanto, eu faço os meus palpites e quando começa o jogo eu vou ver o que é que os meus amigos apostaram. E isso acaba por ser o argumento que me leva a começar a conversa com eles sobre o que é que está a apostaste acontecer. 3-0, esquece, não tens hipótese, né? O Benfica não está a jogar nada, como é que fizeste isso? E portanto é o desbloqueador de conversa, porque o que nós acreditamos é que o futebol se torna muito mais divertido. Mas há comunidades que extravasam depois. Claro, ou seja, há depois... Qual é a maior comunidade que tens na aplicação? Temos ligas criadas por pessoas que nós não conhecemos, com 800, 900 pessoas. Uau. Que de alguma forma, muitas delas vinham já de comunidades que existiam e encontram ali mais uma forma de interagir, seja um blog, seja um Reddit, seja um grupo de Facebook, e que depois vem ali mais uma forma de interagir. Outras surgem mesmo na aplicação. Eu começo a jogar, de alguma forma vejo que existe uma pessoa que faz quase sempre as mesmas apostas do que eu, adiciono essa pessoa, começa a conversa, vamos juntar mais amigos e acaba por começar a crescer. Quase uma rede social, não é? Sim. Porque tem os mesmos interesses, não é? Ligados. E depois vocês têm tipo um ranking, sei lá, nacional, um ranking europeu, seja o que for? Sim, ou seja, temos um ranking por país, um ranking por clube, um ranking mundial, digamos assim. E depois existem pequenos desafios que vamos lançando, seja por nós, seja por marcas que trabalham connosco, que duram um determinado período de tempo específico, e em que as pessoas podem ganhar prémios, sem correr risco nenhum. Ok, isso é interessante. Eu queria ainda falar do modelo de negócio e dessas coisinhas, mas antes disso eu sei que tens uma história engraçada de como é que aqui Smile Score começou. E acho que era interessante partilhares essa história porque muitas startups começam no WhatsApp, portanto coisas básicas, não têm nada feito. Tu começaste num Excel. Sim, ou seja, a primeira vez que eu tive contacto com a ideia foi no Mundial de 2014, em que o meu grupo de amigos decidiu fazer este jogo de palpites, mas no Excel. Ou seja, nós tínhamos uma folha de Excel onde tinha todos os jogos e antes do jogo, ou quando quiséssemos, tínhamos que ir lá colocar o nosso palpite. Depois, de acordo com o resultado atual, havia alguém que atualizava a folha de Excel e aquilo atribuía-nos um certo número de pontos. E depois tínhamos o ranking e todas as semanas falávamos imenso sobre aquilo. Claro que isto depois começou a crescer de alguma forma e no início éramos 5, 6 pessoas. Eu lembro-me que chegámos ao final do Mundial e éramos tipo 40 e tal pessoas. E foi nessa altura que nós percebemos ou que eu percebi, que o Excel não aguentava com aquele jogo, ou seja, não foi feito para aquilo e portanto já havia pessoas a colocar apostas em cima das outras. A fazer batatas. Exato, a fórmula já estava errada porque não estava a adicionar as colunas todas. Enfim, percebemos que o Excel não era a solução certa e queríamos continuar a jogar aquilo no campeonato, quando acabou o Mundial, e não tínhamos uma maneira de o fazer. Para mim pareceu-me óbvio, ou seja, foi de certeza que existe alguma aplicação ou algum software que faça já isto de uma forma fácil. Fui à procura e não encontrei nada. E portanto surge daí, ou seja, encontrei, lá está, já comunidades criadas de pessoas que faziam isto, mas que faziam isto no Excel ou no WhatsApp. E portanto que faziam isto de uma forma super difícil, super trabalhosa e que não tinha potencial. E que no fundo tinha que ter sempre alguém que tivesse a gerir aquilo porque não morria. Sim, né? Ou seja, no WhatsApp então é um processo ainda mais doloroso, que é o administrador do grupo, e isto acontece no Brasil aos milhões. Existem milhões de grupos de bolão, que são este juntar os amigos e fazer palpites, em que o administrador do grupo todos os dias diz: hoje joga o Real Madrid contra o Barcelona, quais é que são os vossos palpites? Depois cada membro coloca o seu palpite e o administrador tem que ir para o Excel, colocar os palpites manualmente, e depois no final do dia diz: o Ricardo ficou em primeiro, o João ficou em segundo e por aí fora. E portanto, para mim tornou-se óbvio, tem que haver uma maneira mais fácil de fazer isto. Não havia e testámos. E acho isso é muito interessante. E então, tu viste, basicamente, havia uma need no mercado, as pessoas estavam a usar aquilo, parecia interessante, mas o que eu estou curioso é, tu quando olhas para aquilo pensaste, ok, posso fazer uma aplicação disto, mas se eu vou criar uma empresa para fazer uma aplicação, eu vou ter que ganhar dinheiro de alguma forma. E portanto, eu vou ter que inventar aqui algum modelo de negócio.
Isso foi um grande desafio, imagino eu. Portanto, aquilo era simplesmente os amigos utilizavam, portanto, não havia dinheiro envolvido, Claro. pagavam cervejas uns aos outros, etc. Como é que se cria uma empresa à volta disto? Ou seja, foi desafiante, mas eu na altura, estamos a falar de 2014, eu nem pensava nisso, eu queria uma solução para fazer aquilo. Em 2016 fiz o tal teste com os meus amigos, sem qualquer ideia De negócio, né? ser um negócio. As nossas métricas foram mesmo muito boas, e então depois em 2018, quando comecei, aí sim, ok, como é que isto Já no Build Up Labs, né? Sim, exato. Aí é que eles disseram: olha, ok, mas atenção, isto tem que dar dinheiro, né? Mas tem que... Não, e eu tive Alguém tem que pagar as contas. tive a consciência de, ou seja, eu acho que nós, ou quando eu era mais novo, vivia muito na ilusão de se houver pessoas, há dinheiro, de alguma Exato. forma. Afinal de contas, o Facebook faz tanto dinheiro. É isso, e portanto não funciona bem assim. E fui forçado a pensar um bocadinho nisso, e depois, à medida que fomos lançando, ou seja, claro que eu tinha um plano inicial, mas à medida que fomos lançando e que fomos tendo também utilizadores e atividade, fomos adaptando o nosso modelo. Inicialmente o modelo que eu tinha pensado era muito voltado para os utilizadores só, ou seja, muito à volta de in-app purchases e subscriptions, de como é que eles conseguiam criar uma liga com mais funcionalidades. Ok. Portanto, um modelo de freemium em que, imagina, começavas com um grupo de 10, era grátis, querias Exato. passar a 20 ou 30, tinhas que pagar. Tinhas que pagar, exato. Querias ter os live results, tinhas que pagar, uma coisa desse género, né? Depois tinha funcionalidades, e quando lançámos fizemos este erro que é curioso, que lançámos uma funcionalidade que eu achava que era aqui a funcionar mesmo em termos de revenue, que era, tu podias duplicar os pontos que obtias numa aposta. Fazias a aposta e usavas aquela funcionalidade que era paga, e caso ganhasses pontos, duplicavas os Mas pontos. isso cheirava a batata, não é? Ou seja, na minha cabeça não. Na minha cabeça as pessoas querem mesmo ganhar. Eu quero portanto, ganhar, vou pagar, né? Vou pagar Pois. para usar. Foi um backlash Depois, na enorme. prática, o que aconteceu foi nos grupos, provavelmente o pessoal dizia assim, vamos fazer este grupo, mas ninguém pode duplicar a aposta, né? Exato, era isso. Depois havia pessoas que sem os outros saber usavam, e depois havia pessoas que queriam usar, mas que tinham vergonha de estar a pagar para conseguir ganhar. Ou seja, foi completamente um tiro ao lado. Engraçado. E então, isto nós lançámos em fevereiro, depois acontece o Mundial, e foi mais ou menos nessa altura, depois do Mundial também, que percebemos que existia aqui outra oportunidade de negócio, que era trabalhar com os clubes. Ou seja, o Benfica manda-me um e-mail em que me diz: nós no nosso escritório estamos todos a usar o Kiss My Score, adoramos, mas mais do que isso nós vemos que existem 15.000 benfiquistas dentro da vossa app, nós queremos fazer alguma coisa com eles. E aí foi tipo, ok, Light bulb. É por aqui, não é? existe aqui alguma coisa, existe aqui um valor que me estava a passar completamente ao lado. E então aí começámos a adaptar o nosso modelo. Qual é o de negócio. modelo de negócio hoje? Ou seja, o nosso modelo de negócio continua a ser in-app purchases and subscriptions, e depois temos o modelo... Tens subscrições pagas? Temos subscrições pagas, Ok. e depois temos Mas peguei para desbloquear funcionalidades? para desbloquear funcionalidades, coisas como que te dão mais informação para tu fazeres a tua aposta. Predictions, tipo The Expert. Exato, Ok. e perceber para este jogo o que é que as outras pessoas em agregado estão a apostar. Ok. Portanto, é uma batota que já não é tão visível. Exato. É um aconselhamento, digamos assim. Se quiseres ser um jogador pro, É aquele vai-te inteligência. ajudar. E formação É também. o serviço de inteligência. E de formação, exato. É de inteligência Educação, quase. e educação, as pessoas vão aprendendo. E depois outra que também funciona bem é o Autopilot, que é, ou seja, que de alguma forma te deixa tranquilo, que é quando te esqueces de apostar, aquilo coloca automaticamente a aposta mais Tipo, frequente no último, de toda a gente. falta um minuto para começar o jogo, tu não apostaste, aquilo É mete mesmo, por ti. começa o jogo, já não podes apostar, se tu não apostaste, aquilo coloca por ti. E não é? coloca o quê? Coloca a aposta mais frequente, ou seja, tu vais ficar na tendência Ok. Coloca a aposta mais frente de todos os utilizadores, não do meu grupo. de todos. Ok. Portanto, estás a trabalhar muitos dados, não é? Estamos a trabalhar muitos dados. E essa é também outra fonte de receitas que nós esperamos que funcione cada vez mais, é um bocadinho o que é que esses dados, e estamos aqui a falar de palpites de resultados, e quando falamos de milhares de pessoas, o que é que esses dados podem significar, não é? Sobretudo a ansiedade. A ansiedade? Sim, a ansiedade de ganhar, portanto, é o que deve resultar daí. Mas eu acho que existe ali, ou seja, existe ali informação muito, muito válida em termos
e há experiências sobre isto, ou seja, não sei se vocês conhecem aquela experiência do frasco de gomas em que um investigador encheu um frasco deste tamanho de gummy bears e depois foi perguntar a 1000 pessoas quantas gomas é que estavam dentro do frasco. Nenhuma ficou perto, mas depois quando fez a média de todos os palpites, falharam por 2 gomas e eram 2400 e tal. Eu acho que isto pode acontecer de alguma forma no Kiss My Score também, porque temos mais de 20 mil pessoas a apostar um resultado e portanto se, claro, tirarmos todo o bias, tirarmos toda a influência de ser daquele clube ou não ser. Sim, tu podes chegar ao pé do jogo e dizer, olha, não vale a pena vocês jogarem porque o resultado vai ser este. Exato. Eu acho é que estes dados todos podem ser muito mais relevantes do que olharmos para a análise estatística e tentarmos prever o resultado do jogo. Sim, porque o que estás a dizer é que as apostas refletem um bocado o sentimento do público sobre qual vai ser o resultado, não é? E que desse ponto de vista pode ser mais objetivo, mais crítico, não é? E mais objetivo do que propriamente qualquer dado. Sim, claramente não é o mesmo exemplo das gomas, porque as gomas realmente estão lá, né? Claro. E o resultado do jogo é uma coisa que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas perceba a lógica de que só olhando para as estatísticas estás a olhar para o passado, não é? E colocando as pessoas também de certa forma têm na cabeça estatísticas inputs, e vários inputs e indicações. Seja a conferência de imprensa do treinador, seja aquele jogador que tem estado a jogar mal nos últimos 3 jogos. Se calhar tens de começar a vender esses dados a empresas que fazem apostas de dinheiro. O que eu estava a pensar é isso. Disponibilizar ao jogador. Eu vou registro na Kiss My Score, pago aquilo e depois vou para as casas de apostas meter as apostas. Claro. Okay. Não, mas por acaso já temos algumas conversas com casas de apostas exatamente para quando elas lançam as odds, não é? Okay. Elas usam, lá está, algoritmos apenas com dados históricos para incluírem também a aggregated data, os nossos dados. Para eles trabalharem melhor as odds deles. Para a primeira odd, porque a primeira odd que é lançada no mercado não tem input humano, inclui já este input humano. Se calhar aí está o modelo de negócio a sério. Esse modelo de negócio pode ser muito interessante, mas isso que estava a dizer é engraçado, porque eu não sabia. Portanto, a primeira odd que eles lançam eles não sabem e depois à medida que as pessoas vão apostando eles vão adequando com e utilizando os dados do Kiss My Score eles podem logo no início já irá incluir esse input humano de alguma forma ou o sentimento das pessoas, claro. Ok, muito interessante. Tens mais ou menos quantos utilizadores é que vocês têm ativos neste momento? Sim, ou seja, prefiro falar do pré-Covid, e porque tivemos aqui 2 meses em que a atividade na app foi muito reduzida. Não havia jogos, né? Não havia jogos. Nós por acaso conseguimos preencher com alguns jogos de esportes, mas é residual quando comparado com o futebol. E portanto, pré-Covid estamos a falar de cerca de 80 mil monthly active users, ou seja, por mês. Muito interessante. Um total de 450 mil. Muito interessante. Olha, e quais são os próximos passos? Portanto, sei que fechaste uma ronda de investimento, não assim há tanto tempo. Qual foi o objetivo dessa ronda? Sim, ou seja, o nosso objetivo era primeiro crescer a equipa, porque fomos sempre uma equipa e fomos sempre super lean em termos de equipa. Estamos a falar de sermos 3 pessoas durante a maior parte do tempo. E portanto, especialmente agora com este foco em trabalhar com mais clubes, em trabalhar com mais marcas, precisamos de ter uma equipa que nos permita chegar e ter mais braços. Trabalhar as parcerias. Exato. Também, né? Trabalhar, ativar as parcerias, conseguir mais novas parcerias, não só em Portugal, e eu acho que o último ano foi bom porque conseguimos provar que este modelo de parcerias com clubes e com marcas funciona em Portugal. E portanto trabalhamos com várias marcas em Portugal e portanto queremos começar a fazê-lo lá fora porque temos tantos utilizadores em Portugal como temos no Brasil, como temos, França está muito perto, a Alemanha também está muito perto em termos de número de utilizadores, portanto existe essa oportunidade de fazer o que já fazemos aqui nos outros países. E também em termos de produto, ou seja, o que percebemos é que existe uma grande oportunidade durante o jogo. Ou seja, nós neste momento estamos a ativar os utilizadores no pré-jogo, não é? O prever o resultado, começar a conversa, mas durante o jogo os utilizadores vão à nossa app só para ver o que é que se está a passar
e nós queremos tornar essa experiência também interativa. Gamification de alguma forma, né? João, como é que foi esse processo em termos de angariação de investimento? Aliás, tu fechas o investimento já em pleno período de Covid, não é? Portanto, ou seja, eu fecho no pior momento da aplicação. Sim, é curioso porque eu tive um ano em fundraising e houve imensas peripécias, rondas que tiveram a isto de estar fechadas, com term sheet já quase assinada por grande parte dos investidores que não aconteceram, e depois eu consegui fechámos a nossa ronda com os investidores que queríamos no dia em que as competições são canceladas. Portanto, foi um alívio por um lado e por outro uma frustração. Agora que temos o que precisamos, queremos pôr as mãos na massa e executar todos os planos que já temos no ar e não há futebol. Portanto, foi uma história engraçada. Também tem o quê de positivo, né? Porque como não havia futebol, vocês não estavam focados em utilizadores, podiam focar-se um bocado mais no produto. Foi o que fizemos, ou seja, foi pensar o que é que queríamos, o que é que falamos sempre em fazer e nunca tivemos a oportunidade. Mas queres falar um bocadinho mais da dificuldade desse percurso? Ou seja, quais foram... Um ano em fundraising? Exatamente. É normal? Achas que é normal do que tu conheces em Portugal? É um bocado puxado. Eu acho que foi mais longo porque eu cometi muitos erros também. Okay. Então fala lá nos teus erros, que isso é fantástico. Isso ajuda imenso o pessoal. Primeiro, eu não me preparei como deve ser. Ou seja, nós lançámos o produto em 2018, as nossas métricas nos primeiros 9 meses eram muito boas, e depois chegou o momento de começar o fundraising, e o que eu pensava era, com estas métricas nós não precisamos preparar o que quer que seja, ou seja, os investidores é que vão querer fechar o negócio connosco. Aí então não fiz um plano em termos dos investidores que queria conhecer, ou seja, falei com um e esperava pela resposta dele, depois falava com o outro e esperava pela resposta dele, ou seja, fez com que o processo se arrastasse imenso. E portanto, logo isso tomou-nos aí imenso. Porquê é que tu tiveste essa ideia de esperar pela resposta do investidor com quem falaste? Porque achava que os números eram tão bons que os investidores iam, claro, dizer que sim, é óbvio. Eu estava de alguma maneira cego também com aquilo que tínhamos construído, não é? E acho que é sim, estavas apaixonado pela coisa. Acontece sim, muito mas o que é que te impediu de falar logo com 3 ou 4? Porque eu achava que aquele ia funcionar, que ia estar a gastar energia em falar com mais e podia estar a queimar conexões para o futuro. Okay. Eu pensava dessa maneira e foi, ou seja, foram alguns meses até eu perceber que isto não fazia sentido, que não era a forma, que para já eu tinha que encarar o fundraising como uma parte muito importante para o sucesso do Kiss My Score. E eu no início eu achava que tinha que estar focado em produto e tinha que estar focado em crescimento. E de vez em quando tenho uma conversa com o investidor. E de vez em quando no final da tarde marco uma conversa com o investidor e portanto então essa foi a primeira lição, não é? Que é encarar esse processo como sendo algo muito importante para o futuro do projeto. Sim, e que requer muita preparação, na verdade é isso. E que vai requerer muito mais tempo do que nós estamos à espera muito mais tempo. No início. Muito tempo. Depois, tinhas uma boa apresentação, bom pitch? Acho que também não. Também não. Ou seja, o meu pois, pitch, não davas importância a isso, também a energia que puseste no pitch há de ser equivalente. foi Ou menor. seja, não tinhas um bom deck para apresentar. Não tinha um bom deck. O meu deck era muito focado em métricas porque era muito o meu background era de growth hacking, digital marketing e portanto mostrar dados, né? Era só dados e os dados vão falar por eles próprios. E sentiste que era difícil para o investidor perceber o que é que tu estavas realmente a fazer? Ou seja, que ele não conseguia perceber a minha história, digamos assim, não conseguia perceber os porquês, que eu acho que é fundamental para o investidor, e não conseguia perceber para onde, ok, mas querem ir para onde? Qual é o vosso objetivo a longo prazo? Sim. O que é que estão a fazer? Porque é que é isto tudo, não é? Exato. Especialmente numa altura em que nós, ou seja, tínhamos muito boas métricas, e isto foi outro erro que eu acho que cometi, que foi que tínhamos muito boas métricas de produto, mas as nossas métricas de negócio ainda não estavam lá. Ou seja, tínhamos algumas evidências. Ou seja, tinhas muita gente a utilizar, mas em termos de business model não era sólido o suficiente. Não era sólido, ou seja, que tinha que ser
melhor trabalhado. Ou seja, o investidor dizia, pá, põe aí o dinheiro, mas como é que ele depois vem de volta, não é? Exato. Quando é que eu vou ter retorno? Qual é que vai ser o meu retorno? Estou a pagar para andar aí pessoal lá a fazer apostas. Exato. Estou a pagar porque é um produto giro. Exato. E isso não chega. Ou seja, acho que isso foi um dos principais erros. Depois, ou seja, logo nisto gastei 3, 4 meses até me cair a ficha de que isto era quase o meu principal tarefa enquanto CEO do Kiss My Score naquele momento, Sem dúvida. porque estava a sobrevivência também em causa, não é? Era o fundraising. Depois comecei a dedicar mais tempo a isso. Participamos também no programa de aceleração na Alemanha, e daí vem um deal que tivemos a trabalhar durante 4, 5 meses, e que era com 3 investidores, e que estava assinado já a term sheet por 2 investidores. E o terceiro investidor diz-nos, quando estávamos a terminar este processo todo, diz-nos que não conseguiu aprovar o investimento, o investment manager, que não conseguiu aprovar o investimento porque o board deles tinha uma cláusula para investir que era a startup tinha que ter gerado já mais de 100k em revenue, e que ele não sabia disso. Ou seja, ele teve 4 meses connosco. Isto é uma empresa grande, ou seja, portanto... Sim, é um fundo grande, não é? Exato. E ele teve 4 meses de conversas connosco, fizemos a due diligence. E não sabia as regras da casa. Ele não sabia as regras da casa. Sim, aqueles juniors analysts que às vezes estão nos VCs. Sim. Esses normalmente levam cartão vermelho e saem do campo, não é? Pois, para nós para mim foi dos momentos mais duros, foi Mas um murro no estômago. não é? completamente, porque foram 5 meses de trabalho que foram postos de alguma forma por água abaixo por um pequeno pormenor, e que depois tivemos que fazer de alguma forma um reset, em termos do nosso pitch, em termos do valor que estávamos a investir, tudo isso porque, ou seja, a proposta que tínhamos feito àqueles investidores fazia sentido há 5 meses atrás, já não fazia sentido apresentar ao mercado da mesma forma, e portanto tivemos que recomeçar. E, portanto, Porquê? Porquê foi, que tiveste de fazer esse reset? Qual foi a tua... Uhum. Qual foi o raciocínio? Sim, porque para já tínhamos uma runway muito mais curta naquele momento e portanto Já tínhamos estavas sob pressão. uma necessidade premente de conseguir o investimento, e depois porque tinham acontecido já coisas, tínhamos novos clientes, etc., que transformavam um bocadinho aquilo que nós, ou seja, que nos davam mais evidências para alguns revenue sources e menos para outras. E portanto foi alterar um bocadinho esse aspecto em termos de pitch. Tu achas que os investidores, quando sentem que o founder está a ficar com a corda na garganta, que utilizam isso? Eu acho que faz parte do nosso trabalho não permitir que isso também aconteça. Eu acho que há de tudo, ou seja, acho que há investidores que o fazem, acho que há investidores que respeitam isso e até dão valor por essa transparência se ela acontecer. Sim, porque normalmente uma startup está sempre com a corda na garganta. Claro. Sim. Especialmente Portanto, no início, né? Exato. sim, Mas apanhei- desculpa, a realidade é que mesmo depois estão com a corda na garganta, né? Claro. Tens startups muito grandes a faturar milhões. E que mesmo assim estão com a corda na estão garganta. sempre com a corda na garganta. Eu acho que conheci ou tive conversas com, eu não fiz a conta, mas tenho a certeza que foram mais de 80 investidores, e portanto apanhei um bocadinho, acho que é como em tudo. Há todo o tipo de investidores, desde os que são super respeitosos e super transparentes, desde os que dizem que adoraram, mas que depois nunca mais respondem aos teus e-mails, desde os que te fazem gastar imenso tempo a preparar documentos e depois o interesse não existe. Ou seja, eu acho que este percurso de 1 ano foi super essencial para eu perceber todas estas coisas, para eu perceber e começar a ganhar os sinais de quais é que são as pessoas que de facto estão interessadas e com as quais eu tenho que investir o meu tempo, e quais é que são as pessoas com quem eu quero trabalhar no futuro. E portanto Rapidamente percebeste que não era só uma questão de dinheiro, né? E procuravas investidores que trouxessem valor para aquilo que tu estavas a construir. Né? Sim, e mais do que tudo, ou seja, eu acho que nesta fase era o mais importante para mim, era quem é que são as pessoas que são estes investidores.
porque mais do que serem estratégicos ou não, eu quero trabalhar com pessoas e eu quero estar com pessoas que me potenciem e que me deixem confortáveis, e não pessoas em que a atitude não é certa. Porque acho que isso tirou o nosso prazer de trabalho e, portanto, tirar o prazer de trabalho a qualquer founder, acho que é um bocadinho cortar as pernas à startup. Sem dúvida, e se não existe uma boa relação com investidores, as coisas seguramente mais à frente. Cedo ou mais tarde, quando houver problemas. E especialmente quando há problemas, né? Especialmente quando há problemas, as coisas explodem. Olha, e em relação a encontrares investidores e contactos com investidores, imagino também foi um percurso de aprendizagem, né? A pessoa não chega ao Google e mete investidor para a minha startup. Exato. Que lições é que tiraste desse processo? Ou seja, o que eu percebi foi que a nossa proposta de valor e o nosso modelo de negócio tinham muito mais ressonância, por exemplo, com investidores que de alguma forma estavam ligados à área do desporto. Ou seja, e porque o modelo de negócio está muito assente em trabalhar com os clubes. Portanto, perceber que não é qualquer investidor que serve para qualquer startup, né? Portanto, há investidores que são mais adequados para cada uma das áreas, ok? E foi perceber, exato, ou seja, mesmo que não tenham trabalhado nessa área, tem que ter algum contacto nessa área para perceber a necessidade que nós estamos a satisfazer. E, portanto, eu tive pitches e tive reuniões com investidores mais generalistas em que me disseram: pá, essa ideia nunca vai funcionar, isso não faz qualquer sentido. Mas depois, no dia a seguir, tinha uma reunião com um investidor que de alguma forma esteve na direção do clube, de alguma forma estava ligado a esse ecossistema, e que me dizia: pá, todos os clubes deviam trabalhar com vocês ou com uma ferramenta do género. Portanto, eu comecei, lá está, pelos generalistas, por aqueles nomes que nós ouvimos, e fui caminhando nessa área. Para investidores mais no nicho que tu procuravas, né? E procuravas, como é que tu contactavas os investidores? Ou seja, eu tentava, por um lado, colocar-me em situações em que me expusesse aos investidores. E aqui que eles tropeçassem em ti. Sim, que houvesse essa colisão. E aqui estou a falar de concursos de startups, de feiras, etc., onde nós tínhamos a oportunidade de fazer pitch, e para mim sempre foi uma das formas mais fáceis de conseguir começar conversas com investidores. E por outro lado era aquele trabalho muito científico de criar um Excel com 100 investidores com quem tu gostavas de fazer negócio, enviar e ter o processo científico de enviar a primeira mensagem no LinkedIn, combinar uma conversa, se não responder, fazer follow-up, ou seja, criar todo este funil e pensar... Funil de investidores é super importante. Pensar no fundraising como penso no crescimento da aplicação, ou nas vendas. Ou nas vendas, exato. É um processo de venda. Funil. É que acaba por ser um processo de venda, não é? Estás a vender uma ideia, um sonho, seja aquilo que for, um projeto. Certo. Portanto, e o investidor está... É o cliente. Está mesmo a meter dinheiro, não é? Portanto, claro, é mesmo uma compra de um ativo, não é? Portanto, porque está... E uma promessa de ativo. E acho que essa foi uma grande aprendizagem, porque eu não tinha esse mindset. Ou seja, eu olhava para o investimento como... Cash. Exato. E portanto, vai ser uma decisão... Eu tinha muita dificuldade... Ou seja, tu não te colocavas do lado do investidor. Em empatizar com o investidor. E portanto isso fez com que muitas conversas dessem errado mais cedo ou mais tarde. Muito fixe, João. Olha, obrigado por partilhares essa experiência de investimento, acho que é super importante, e essa realização de realmente o investimento não é um side job. No momento em que tu vais fazer fundraising, torna-se your main job, basicamente. Sim, porque é preciso ver que essa é a fase onde muitas das empresas ou muitos projetos morrem. Muitos, sim. Sim. É mesmo na fase inicial de investimento, não conseguirem dar aquele primeiro passo de ter os meios mínimos para conseguir mostrar que a ideia é válida e que tem futuro. Sim, e eu acho que se há uma lição também para passar, e que eu gostava que tivesse tido no início, é a questão que se fala muito, que é a persistência. Ou seja, e lá está, se nós falarmos com 100 pessoas, a probabilidade de encontrarmos alguém que encontre ressonância com o nosso projeto é muito maior do que se falarmos com 50. E portanto não é por ouvirmos 70 nãos, 80 nãos, que não devemos ir a seguir ainda mais motivados. Assim, os fundadores da Google também levaram muitos nãos. Exato. Antes do primeiro investidor.
porque era difícil de conceptualizar o negócio deles, não é? É verdade seja dito. Muita gente diz isso, e especialmente pessoas que levantaram dinheiro estão sempre a dizer isso. Pá, se calhar é verdade, não é? Parece um bocado clichê, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade, tens que bater em muitas portas e... Muito bem. Olha, antes de irmos à frigideira, gostava só que desses, não sei, algum shout-out para fundadores que estão a começar. Já falámos aqui de tantas coisas, não é? Mas quais é que seria aquela que tu dirias que é a mais importante quando tu estás a criar uma startup? Para mim tem tudo a ver com, e todas as lições, acho que me guiam nesse sentido, que é uma questão de persistência. E se tu acreditares, continua a insistir, porque mais cedo ou mais tarde tu vais bater na porta certa. E ou seja, não é por haver 100 portas erradas que a 101 não vai ser a certa. E eu tenho percebido isso em tudo, tenho percebido isso em termos de investimento, tenho percebido isso em termos de clientes, tenho percebido isso em termos de recrutamento. E portanto, desde que acredites e que existe essa motivação para teres 100 nãos e ires ao 101 com confiança e com motivação, não desistir. Sem dúvida, eu concordo com isso, e até porque nem só em investimento e na própria ideia que tu tens, nós costumamos dizer bons founders eventualmente fazem uma startup. Maus founders não fazem uma startup, e neste sentido do bons e maus tem a ver muito com isso, com persistência. Mesmo se estás a fazer uma coisa errada, pá, se persistires, provavelmente vais encontrar o caminho certo. E se calhar nem é aquilo que estavas a pensar. Exatamente, se calhar depois vais fazer uma coisa completamente diferente ou com uma abordagem diferente. Ou seja, todos esses nãos te vão dar alguma coisa que depois te vão levar ao sim, e é uma questão de tu juntares esses nãos todos para conseguir mais cedo ou mais tarde. Como o teu exemplo do meio do Benfica, que acho que é um exemplo espetacular. No fundo é nós encararmos isto como um processo e não como um fim em si mesmo. Exato. Não como... Até porque no final estamos todos mortos. Mas aqui no final do Italk não ficamos todos mortos. Vamos sim à frigideira. E temos aqui uma frigideira com vários ingredientes. Portanto, tens aí uma pergunta. Peço-te que tires a pergunta, leias em voz alta e respondas. Com quem gostarias de fazer uma aposta sobre um resultado de um jogo de futebol? Boa questão. Eu tenho que ir para uma das minhas grandes referências do futebol, que é o Mourinho, e gostava de apostar com ele quanto é que vai ficar, por exemplo, o Tottenham na sexta-feira com o Manchester United. Estou curioso. Mas se fosse jogar com o Mourinho, não lhe dizias que dava para duplicar os pontos e depois da aposta duplicavas os pontos e ganhava. Ou ia ver as apostas de todas as pessoas. Exato. Boa, João, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. O Bitalk fica por aqui hoje. Obrigado por ouvirem este testemunho do João, muito interessante. Nós estamos de volta para a semana. O futebol já voltou. E, portanto, Kiss My Score, iOS, Android. Façam os vossos palpites. Procura na loja, instala e manda aí umas dicas. Yeah. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado a todos.